Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha aqui pela Rede Nazaré de televisão. Eu sou o diácono Alberto Cardoso, diácono de nossa Arquidiocese de Belém, e está no ar mais um programa Vida Consagrada, um programa onde nós trazemos sempre os testemunhos vocacionais, o chamado de Deus que chama cada um de nós para uma vocação, para uma consagração, e lembrando sempre que vocação acertada é vida feliz. Então, hoje trazemos mais um testemunho vocacional de mais uma religiosa que partilha um pouquinho da sua vida, partilha um pouquinho do seu chamado, da sua consagração. Ela pertence à Congregação das Filhas de Santana, atualmente trabalha aqui em Belém, no Colégio Gentil, e já está aí há 27 anos respondendo ao chamado de Deus, 27 anos de vida religiosa. E é com grande alegria que nós recebemos no nosso programa de hoje a irmã Rosilene Trindade. Irmã, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vida Consagrada. É uma grande alegria recebê-la aqui e também conhecer um pouquinho da sua história vocacional. Seja bem-vinda. Muito obrigada, minha alegria é muito grande de poder compartilhar de uma vida muito bonita e de uma vida que vive todos os dias muito realizada por dizer sim todos os dias. Muito obrigada, gratidão. E essa é a beleza da vocação, né, irmã? Responder todos os dias, e é como se todos os dias recebêssemos uma graça especial para, continuar fazendo a vontade de Deus e ser feliz desse jeito, né? Irmã, eu quero começar essa nossa conversa, esse nosso diálogo, voltando às suas origens, né? A senhora vem de onde? Qual que é a sua cidade? Eu sou de Maués, Amazonas, interior do Amazonas, uma cidade muito querida, muito linda, conhecida também como Terra do Guaraná. Tomar um Guaraná de verdade, bem gostoso, bem geladinho, muito, 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 muito querida. E ele foi lá, nessa terra querida, no Amazonas, que a minha família de origem, sempre muito católica, participando da igreja, foi lá que eu dei os primeiros passos em tudo da vida, da igreja, dos sacramentos. E meus pais, eu costumo dizer que eu nasci dentro da igreja, porque meus pais sempre voltados à atividade da comunidade, da paróquia, sempre envolvidos com todas as pastorais. Também fico brincando dizendo que participei de todas as pastorais, todas as pastorais. E quando criança eu brincava de ser padre, pegava os biscoitos. Olha só. E era o padre, nós somos 6 irmãos, 6 comigo, e era uma confusão, porque todo mundo queria participar, queria ser padre também, mas eu sempre ganhava na disputa de ser o padre, né? E quando eu descobri que não podia ser padre, foi muito complicado. Já desde pequena, então, Deus já lançava no seu coração, as primeiras sementes vocacionais. Mas eu lhe pergunto, nessa época que a senhora brincava, de ser padre, 7, 5 anos. Isso, com a sua família, seus irmãos. A senhora tinha algum outro sonho, de trilhar alguma outra carreira, ser professora, ser advogada, ser alguma coisa? Tinha algum sonho? Tudo brincadeira de criança, Brincava de ser professora, brincava de ser o dono do banco, Só que eu não falava ser professora, eu falava ser dona da escola, ser dona do banco, E a gente brincava ali, sempre eu com meus irmãos e algumas crianças da vizinhança, e sonhava em ser professora. Depois, também um pouco que na brincadeira, também ainda nessa época, já eu dizia que queria ver a pessoa funcionando por dentro, Depois a gente foi descobrir médico, essas coisas, Mas eu queria ver funcionando uma pessoa por dentro, a ponto de, você é uma cirurgiã, então, E depois descobri que não era bem só ver funcionar um órgão, mas ver como é que o ser humano, como é que acontecia o ser humano por dentro, E naquela época, não sabia dizer, e fui descobrir isso aos 12 anos, que eu dei o nome de psicólogo, Aí fui estudar psicologia, e 12 anos já sabia que ia ser psicólogo também. Olha só. E aí, depois, sempre no P, Já percebeu? Professor, psicólogo, padre, Dá pra, nesse sentido, Que coisa. E qual que era a paróquia que vocês frequentavam lá em Maués? Em Maués, Imaculada Conceição, a festa dia 8 de dezembro, na prelazia que pertencia na época a Parintins,
Eu conheci um pouco aí lá do Amazonas, Manaus, Taquatiara, Parintins, Maués. Então nós pertencíamos à prelazia de Parintins, tudo dependia. E lá na comunidade, frequentava a igreja matriz, Imaculada Conceição, a comunidade perto de casa, Bom Pastor. Então eu ficava transitando nessas duas comunidades, né? E lá a gente participava de tudo, né? Quando eu descobri que não podia ser padre, nem coroinha quis ser mais, né? Mas participava de tudo, da catequese, da pré-catequese, junto com meus irmãos. E é nesse lugar, né, muito familiar, com os parentes, os colegas, a vizinhança, nós tínhamos quase que uma tradição, né? De ir à missa aos domingos, principalmente. Eu estudei o saldo de missa, né? Num domingo eu ia 3 vezes na missa. Nossa. Mas tudo por interesse, né? Meu pai dizia, de manhã cedo é a missa das crianças. Então nós só íamos poder brincar no rio se fôssemos para a missa primeiro. Então todo mundo ia para a missa no domingo de manhã, para depois ir para a praia, para o rio, para brincar. E à tarde tinha uma professora, minha professora Iraninha, que até hoje sei o nome dela, uma das grandes inspirações também de vida para mim. E ela cantava no coral da igreja, no coral da missa das 5 horas da tarde, na igreja de Bom Pastor. E lá estaria eu e meus irmãos e mais outras crianças para olhar o coral. Não era nem para participar da missa, né? Mas era para olhar o coral. E ali participava da missa da tarde. E à noite, meus pais iam à noite na missa na catedral, na igreja principal, né? Na matriz da cidade. E nós íamos também, às 19 horas, eu ia com meus pais para participar da missa. Logo no começo, dormia metade da missa, mas estava ali junto com eles, né? E assim cresceu essa presença de Deus dentro da minha casa, né? De participar junto com meus pais, de tudo da comunidade, né? Dos festejos, dos padroeiros, tudo nós estávamos envolvidos, né? Da catequese, todas as pastorais, os padres, as irmãs frequentavam a casa dos meus pais, então a gente estava sempre ali envolvida com esse povo. Meus pais foram várias vezes, hoje a gente chama os coordenadores, né, da comunidade, então meus pais ajudavam, meu pai, sobretudo, ajudar a construir a igreja, de ir lá e ofertar o seu dia, o seu trabalho, de construir mesmo a igreja, né? Ajudar a botar o piso, as paredes, de construir uma igreja. Então isso sempre foi muito presente na minha casa. Por exemplo, né? Participar das pastorais, participar das atividades da igreja. Eu me lembro muito bem que a mamãe fazia 2 bolos, da nossa casa, e um para levar para o santo, né? Para levar para a igreja. Então tinha esse movimento dentro de casa. E tudo girava em torno das atividades da igreja, né? Meus pais eram professores, minha mãe exerceu de fato, meu pai também no começo, mas depois veredou para outra atividade de trabalho, mas sempre envolvidos, né? De rezar o terço em casa, em família. E quem puxava o terço, as orações, era meu pai, né? De ler a Bíblia em casa, de rezar juntos, de frequentar, de participar, de promover na rua as novenas de Natal. Meus pais movimentavam, né, faziam isso. E nós, eu e meus irmãos, acompanhávamos, né? O dia que estava meio complicado, querendo ficar em casa, né, com preguiça de ir para a missa, meu pai dizia assim, mas se fosse uma festa, era a primeira que estava pronto para ir, né? E aí a gente retomava e acabava indo, né? Então, sabe, eu costumo brincar, se não fossem meus pais, eu não sei o que seria de mim, né? O que seria da nossa família, nesse sentido de viver a igreja dentro de casa. Acho que para mim foi a primeira grande escola mesmo, de fé e vida, de viver isso bem, bem perto, bem próximo. Isso é bonito, né, irmã? Porque a gente vê que desde o começo, já na sua infância ali, no começo da sua caminhada de vida, já essa proximidade com a igreja,
né, esse carinho, esse zelo, né, de estar junto, de participar, de tudo mais. E lhe pergunto, tinha alguma pastoral que a senhora assim, mais gostava de trabalhar, de estar servindo? Eu gostava da liturgia, né? E eu participei muito tempo do batismo, pastoral do batismo, né? Que nós íamos nas casas, os encontros, as formações naquele tempo, não tão tempo assim, né? Mas fazíamos os cartazes, né? Com os temas e gostava de escrever, fazer os cartazes na cartolina mesmo, sabe? E eu era o pedestal, né? Segurava, fazia os cartazes, ficava segurando e a senhora, geralmente um casal que era o responsável pelas formações. E a gente era meio que o pedestal segurando os cartazes que escrevia sobre as reuniões, né, de formação do batismo. E depois a gente participou muito tempo da pastoral de juventude, né, dos grupos de jovens na comunidade. Mesmo sem ter a idade dos jovens, mas a gente estava sempre envolvida com eles e participava muito tempo. Nós fomos... iniciamos vários grupos de jovens, até que um dia, já bem no final, a gente meio que ficamos como que os coordenadores do grupo de jovens, né? Mas eu gostava mesmo de ficar nos bastidores, ali, né, ajudando. E praticamente fiquei maior parte do tempo pastoral do batismo, na liturgia e com um grupo de jovens, até 15, 16 anos, quando a gente começou a participar de grupo vocacional, né? Entendi. Aí já aproveito para lhe perguntar também, né, sobre isso, né? Como foi que nesse meio tempo aí, né, nessa vida, né, de igreja, de pastoral, de serviço, como foi que foi surgindo no seu coração o desejo mais profundo assim de uma vida religiosa, né, de uma vida consagrada? Eu digo assim, é meio complicado de botar um tempo, porque, como eu lhe disse, né, minha mãe, meus pais frequentavam a casa dos padres, a casa das irmãs, eles frequentavam a nossa casa, né, tomavam café, iam lá. A minha mãe fazia as alfaias do altar, ela fazia o kit completo, o enxoval completo, né? Desde a toalha do altar, as alfaias, a estola do padre, olha só, de vagonite, de crochê. Então, acho que um pouco motivada por isso, e ela, como ela fazia nossas roupas em casa, então ela fazia tudo nosso, né? E quando os padres, as irmãs iam buscar as alfaias, a gente ficava de olho, eu e meus irmãos, né? Vão levando as nossas coisas, né? E ela fazia também, né? Ela usava muitas vezes, a gente como botava a estola em cima, a gente fazia a beiradinha das alfaias, né? Com uma linha bem fina, uma agulha bem fininha. E eu acho que isso me ajudava a pensar, sabe? Na vida consagrada, na vida religiosa, em ser padre, né? E como as irmãs frequentavam a nossa casa, era um pouco assim, mas no dia que nós chegamos a dizer qualquer coisa desse gênero, né, ninguém acreditou em casa. Todo mundo dentro da igreja, mas quando a gente começou a falar, não se deu muita importância, no sentido, não vou levar muito a sério isso, né? E a primeira vez que uma das irmãs, que era um pouco assim, chegava às visitas, as crianças tinham que ficar, não ia para a sala, né? Ficavam para não se comportar mal, vamos dizer assim, né? Então a gente ficava um pouco ali, e lá para o meio da conversa a gente começava a aparecer na sala, atrás da cortina. E uma dessas visitas a irmã me pegou esperando, vendo a conversa, né? E sim, ela, levantando a cortina, disse assim: olha, viemos te buscar. Aí a minha mãe olhou... Assim do nada. Do nada, né? Aí, você vai com a gente? E eu, sem falar nada, só com o olho desse tamanho, balancei a cabeça dizendo que sim, que eu iria. Olha só, com 12 anos? Com 12 anos. Que coisa. Aí essas irmãs sempre iam lá em casa. E aí aquilo ficou um pouco adormecido, né? Falei, tá bom. E eu já sabia, e nessa época também, por causa da minha mãe, sobretudo, nós líamos muito livros, lia muitos
muitas histórias de santo. Nós tínhamos muitos livros em casa e muitos dos livros era a história dos santos. Eu já tinha lido a história de Santa Teresinha, eu já sabia que ela teve a licença especial para pedir para o Papa, para entrar e tal, tal. Aí eu já sabia que eu não podia entrar com 12 anos, que eu tinha que ter a maioridade, né? Então, eu tenho um tempo para terminar meus estudos, para depois fazer esse segmento. E aquilo ficou adormecido até então, mas a gente frequentava outras casas religiosas, os maristas, salesianos, que eram responsáveis da comunidade nessa época. E a gente frequentava, e eu frequentava com dupla intenção, eu digo, né? De participar dos encontros e ir por causa da biblioteca, né? Na casa deles, geralmente casa de formação. E nós íamos muito lá, eu ficava sábado, a tarde toda, domingo, na biblioteca, lendo, né, os livros, e isso me ajudava muito a conhecer a história das congregações, da igreja, e lendo as histórias dos santos, né? E acredito que isso também me ajudou muito depois participar do grupo vocacional, que eu não sabia que era o grupo vocacional, né? Os oratórios, com os maristas, com os salesianos, e depois com a Filha de Santana, com quem eu acabei ficando depois. E eu acredito que com os 12 anos, esse convite que ficou ali latente, e depois com 15 anos, isso voltou de novo. Eu estava me preparando para fazer a crisma, e a gente ouvia, né, sabe que é um compromisso com a igreja, assumir um compromisso, assumir uma missão, e eu botei na minha cabeça que assim, enquanto eu não souber o que eu tenho que fazer mesmo, eu não ia fazer a crisma, porque a crisma tinha que ter uma decisão e assumir um compromisso. Sim. E eu fiquei dos 15, uns 3 anos, 2 anos, esperando para saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu me lembro desse diálogo, sabe? De dizer assim, eu quero gastar minha vida com algo que faça sentido, que dê sentido. E eu fiquei esperando, esperar. E vários padres me ajudaram, uma coisa interessante, um padre salesiano, fui me confessar com essa angústia, né, o que eu tenho que fazer da minha vida, como se eu tivesse que decidir ali, né, tudo que eu ia fazer da minha vida. E ele, pegando no meu ombro, sacudiu assim, está esperando o anjo Gabriel descer do anjo para te dizer o que você tem que fazer? Você já sabe o que tem que fazer, sacudindo os ombros assim, né? Aí eu tomei um choque, né? Eu disse, nossa senhora, tipo assim, falta só ter coragem, né? Falta só ter coragem. E eu levei mais a sério a pastoral vocacional, a participação. Eu ia um domingo sim e 3 não, né? Então eu faltava mais do que ia. E a partir daquela conversa com o sacerdote, eu participei mais vezes. E assim foi ficando mais claro. E eu fui fazer a experiência. Que maravilha, né, irmã? Olha só, que coisa boa. Precisava desse saculejo, digamos assim, né, para dar esse passo. E bendito seja Deus, né, que ele realmente foi dado, né? Bom, nós estamos no nosso programa de hoje com a irmã Rosilene Trindade, que faz parte da congregação das Filhas de Santana, contando um pouquinho da sua história vocacional, do chamado de Deus na sua vida. Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e voltamos na sequência. Não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada, aqui pela sua Rede Nazaré de televisão, comigo, diácono Alberto Cardoso, e hoje também convidada aqui a nossa irmã Rosilene Trindade, que faz parte da Congregação das Filhas de Santana. E a gente falava, irmã, no bloco anterior, dessa experiência, né, de Deus, né, aquilo que a senhora estava pensando já com seus 15 anos, né, o passo que precisava ser dado na sua vida, um passo de fato definitivo, né, de uma doação em algo que lhe desse sentido, lhe conferisse um sentido para a sua vida. E o que se sucedeu depois dessa experiência, já com o sacerdote que a senhora falava também no bloco anterior, né? E tudo muito junto o que acontece na vida da gente, no cotidiano, né? Sim. Nessa época eu já tinha terminado o ensino médio, e eu fiz uma prova
e trabalhei 2 anos numa escola pública da cidade lá, num contrato, né? Fui uma das selecionadas e trabalhei 2 anos lá. E em escola, né? E nesse intervalo, né, dos 15 aos 17, nesses 2 anos de minha experiência de primeiro emprego, vamos chamar assim, né? Participar do grupo de jovens e trabalhando, sempre muito responsável com as coisas. E participando da pastoral juvenil, nessa época participava só da pastoral juvenil. E um dia andando na rua, indo para alguma atividade, alguma reunião da pastoral, dos coordenadores, dos grupos de jovens, no caminho eu encontrei uma outra jovem, de um outro grupo de jovens da comunidade, e ela me entregou um livro. E esse livro falava da fundadora das Filhas de Santana. E ela me entregou: isso aqui é para ti, simplesmente assim, né? E eu peguei, folheei um livrinho, que folheei assim. Foi esse livrinho aí? Foi esse livrinho aqui. E hoje ele tem outras caras, hoje ele já mudou várias versões. Deixa eu mostrar aqui. Tem um da capa verde, tem um da capa rosa, e atualmente ele está mais ou menos assim, não recordo. E depois agora a gente lê muito pouco, né? Uhum. Hoje ele está numa folhinha assim, mas era um livrinho bem pequeno. Traços biográficos da serva de Deus Rosa Gatorno. Da fundadora, onde conta a história dela. 1866. 66. É Olha o ano só. da fundação do Instituto. Entendi. E eu já conheci salesianos, maristas, né, franciscanos, e conhecia no bairro, tinha as Filhas de Santana, mas eu nunca tinha nenhuma aproximação muito próxima delas, né? E eu descobri que elas, quando eu tinha 12 anos, foi elas que foram na minha casa falar com a minha mãe. Isso que eu ia lhe perguntar, né? Se tinha sido... Né, Foram, qual congregação tinha ido? Os salesianos iam lá em casa, Sim. O padre do PIME iam lá em casa, os diocesanos, mas nesse dia que eu tinha 12 anos, que a irmã me chamou, viemos te buscar, eram as Filhas de Santana. Que eu ganhei esse livrinho já lá com 16 anos, com essa colega lá do grupo de jovens que me entregou esse livrinho. E eu comecei a conhecer o Instituto e a Madre Rosa, pelos livros, né? E depois me aproximei delas. E eu, como disse, estava trabalhando já na escola pública, e eu pedi, no período de férias, das férias do trabalho, né? Eu pedi para fazer uma experiência com elas. Eu li o livro e comecei a me aproximar delas, né? E eu pedi para fazer uma experiência com elas. E passei o mês de maio daquele ano que ganhei o livro, morei com elas por um mês, para saber se era aquilo ou não, né? Porque eu tinha que ter certeza absoluta, né? Não podia ter nenhum pingo de dúvida. E eu fui fazer a experiência. Lembrando, lia muito o Evangelho, lia muito a Bíblia. Naquela época eu já tinha lido a Bíblia, como a gente diz, de cabo a rabo, 3 vezes. A senhora tinha quantos anos nessa época? 16 anos, 15 para 16 anos. Olha só. Que E coisa. eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes, de cabo a rabo, só para ler mesmo. A primeira vez só para ler, aí depois eu fui ler estudando. E eu já tinha escutado, lido, saí, né? Vim de ver, né? Os discípulos ficaram com Jesus o dia todo. E eles perguntaram onde moras, né? Eu falei, não, então eu tenho que ir lá para ver como é que é. E aí eu vou tirar todas as dúvidas. E as irmãs permitiram, e meus pais também, né? Eu passar o mês de maio das minhas férias lá com elas. E quando terminou o mês de maio, para mim é muito significativo ser o mês de maio, porque eu consagrei a minha vida religiosa a Maria, a Nossa Senhora. Se ela tomasse conta de mim, eu ia permanecer fiel até o fim. E aí eu fiquei lá com elas, morei com elas um mês. Quando terminou o mês de maio daquele ano, muito radical, vamos dizer assim, né? Eu cheguei com a irmã, o nome dela era irmã Antonieta, e a irmã Maria de Jesus. Eu achei também muito legal quando cheguei lá, e o nome da irmã que ia me acompanhar, irmã Maria de Jesus, e todo mundo chamava ela Irmã Jesus. Então para mim foi muito bacana.
eu dizia assim, eu passava as tardes, geralmente todas as tardes, debaixo de uma árvore, conversando com Jesus, que era a mestra, né? A irmã Maria de Jesus. Significativo, né? É, baiana, hoje ela mora em Recife, hoje ela mora em Recife, na nossa casa de oração em Recife, e é baiana. E estava lá morando, a missionária lá no Amazonas, nessa época, né? Nesse período. E quando terminou aquele mês de maio, que eu tinha que voltar para casa, né? E acabar o meu período de férias, eu disse para ela, não, quando é que eu volto? Quando é que eu volto? Já podia permanecer, não. Aí ela foi me explicar o processo, né? O processo das etapas de formação, como que iria se dar, que não era assim, simplesmente, pronto, agora vem, traz essas coisas, fica aqui, né? Porque eu já estava, não, agora já não preciso mais nem voltar para casa, já fico aqui, né? E ela foi me orientando, me acompanhando, e foi quando eu fiquei mais perseverante na pastoral vocacional, participando dos encontros vocacionais, já com elas, com as filhas de Santana. E como foi depois, né, de fazer esse processo, né, aquele passo de sair de casa, né, e de fato entrar na vida religiosa? Como foi que a família recebeu? Os encontros aconteciam sempre aos domingos, Sim. né? Um domingo sim, um domingo não, estava lá com elas. E meus pais levaram isso como mais um grupo que ela vai se meter, né? Mais um grupo que ela vai participar. E a coisa foi ficando mais séria, mais séria, mais séria. E eu comuniquei a eles, né? Eu trabalhava, né? Eu trabalhava na escola, então eu tinha um salário, né? E eu comecei a me organizar, falei com a minha mãe, e eu comecei a me organizar, preparar um enxoval, uma roupa, né? Coisas que eu precisava levar quando eu saísse. Mas ela não levou muito a sério, não. Meus pais não levaram muito a sério, não. Não, isso é mais uma coisa que ela está se metendo, né? E eu me preparei. Guardava o dinheiro, comprava tecido para fazer roupas, saias, né? Porque eu não tinha roupa, não tinha, eu pensava que tinha que levar alguma coisa a mais, né? E assim eu fui me preparando, né? Comprar uma bolsa, uma mala, uma coisa que eu pudesse levar. E a irmã foi me orientando, que eu tinha que, ela disse que eu fosse, levasse tudo que eu tinha em casa, que eu usasse em casa, eu podia levar do mesmo jeito. Bom, e eu fui me organizar com isso. E falar com a minha mãe, né? Como nós éramos de menor, e a irmã pediu para comunicar, que ela tinha que fazer um documento, autorizando, mas depois ela me disse, não, é melhor você esperar, é melhor você vem, quando você tiver com maior idade, 18 anos, aí o processo corre naturalmente. Eu falei, tá certo. Mas quando eu fui avisar meu pai e minha mãe, olha, as irmãs querem conversar com vocês, porque ela já tem uma proposta de data, que ia ser 31 de janeiro. Eu comuniquei a eles no domingo, né, depois do almoço, daí eu vou brincar assim, deitados estavam e deitados ficaram, né? E, como diz a história, entraram num ouvido e saiu por outro, né? Não levaram a sério. Aí eu falei, olha, tal dia a irmã quer falar com vocês, tal dia ela vai vir falar com vocês. E como se não estivesse falando nada. Até que chegou o dia que elas foram lá, né? Falaram com eles, ficaram assim, né? Como se eu nunca tivesse falado nada com eles. Mas meu pai disse, não, se é o que ela quer, nós vamos apoiá-lo. Mas marcamos o dia que eu iria ficar com elas, passar a ficar mais tempo com elas. E eu saí de casa na véspera, dia 30 de janeiro. E eles ficaram assim, não, ela vai lá e volta, né? E achei, aquilo me espantou. Falei assim, nossa, sabe? É como se não estivesse acreditando, né? Passou-se vários tempos, até para eles aceitarem que era verdade, que eu tinha ido mesmo, né? Que eu tinha ido mesmo. E eu me lembro da celebração lá em Manaus, no Amazonas, do meu pai falar isso para a irmã. Eu disse, não, ela participa de tudo, né? De tudo ela estava envolvida, e era mais um grupo, né? A gente não tinha dado conta que era sério. Mas agora a gente já entendeu, né? Mas para eles
Meu pai teve um pouco mais de resistência, minha mãe aceitou logo e depois se inverteu. Quando fui para fazer o noviciado, a coisa se inverteu. Meu pai rezava, pedia a Deus que eu ficasse perseverante, e a minha mãe começou a desacreditar, torcendo para que eu voltasse, né? Depois dos votos, que os dois, ambos, ficaram mais felizes com a minha decisão. Foi um pouco indo e vindo em relação aos meus pais, né? Mas depois ficou tudo mais tranquilo, mais sereno. E o carisma da congregação das Filhas de Santana? O que foi que mais lhe encantou, assim, que, olha, que coisa bonita esse daqui? Ou foi tudo? Como é que foi? Mas quando eu li o livro da Madre Rosa, né, que falou da vida dela, da sua experiência de vida, também fala da vivência familiar dela com a avó, uma família muito católica, onde também os sacerdotes. Tem uma história que fala que o Papa Pio IX, quando ele era pároco, frequentava a casa da Madre Rosa. Então, eu ia vendo umas similaridades, sabe? E no futuro, né, ela criança ainda, Madre Rosa, o Papa Pio IX, na época, disse para a mãe da Madre Rosa que ela cuidasse muito daquela criança, que um dia ela iria muitas vezes a ele. Ele ainda não era Papa e frequentava a casa deles, sabe? Então, essa similaridade e a presença da avó de Madre Rosa na educação cristã dela, desde muito criança, também envolvida nas coisas da igreja, ela participando do grupo da época dos jovens, né, das mulheres na época de Madre Rosa. E quando eu comecei a ler a vida de Madre Rosa, ela casou pela obediência a seus pais, ficou viúva, sempre ajudando na igreja, e ela sentiu um dia um chamado, ela tinha uma devoção muito grande a Jesus crucificado, e ela sentia no coração de responder a esse amor, e ela recebeu do crucificado, né, em oração, 9 pontos da regra do Instituto, que ainda hoje nós seguimos. E essa familiaridade com Cristo crucificado da Madre Rosa foi a primeira coisa que me atraiu. E eu, quando decidi mesmo, não, vai ser essa congregação, eu participava de uma missa de jovens, que tinha uma vez no mês na comunidade, a missa da juventude. E nessa missa, nessa igreja, tem um Cristo de madeira, bem grande. Eu achava enorme, enorme, enorme. Depois que eu voltei lá, eu achei, não era tão grande assim. E mês passado estive lá em Manaus, eu fui lá nessa igreja, com esse mesmo Cristo, que está lá ainda hoje. E olhando para aquele Cristo, eu decidi, é isso. Aquilo me preencheu de tal maneira que eu olhei para a vida, naquela época, a vida da Madre Rosa, porque eu lia o livro, isso é o Cristo crucificado. E é esse o segmento de Jesus, as Filhas de Santana, identificação com Cristo, Cristo crucificado. E a espiritualidade, o carisma, a doação materna, espírito de família. Naquele dia, depois da missa da juventude, estava já fechando a igreja, trancando as portas da igreja, que a gente era daquela que ficava até fechar a porta da igreja, né? Ajudando a fechar a igreja. E aí lá na esquina, no outro lado da rua, passava uma filha de Santana, irmã Eunice, e era amazonense também. Ela passava da igreja para a casa das irmãs, ficava na outra esquina, e ela passando lá do outro lado da rua, e eu olhei aquilo e senti assim, voltando para casa, realizada, feliz, de ter vivido o dia todinho dedicado a Deus. E isso, aí eu falei, é isso que eu quero para mim. Aí tinha o hábito, a vida simples das irmãs, e eu falei, é isso, seguir Jesus Cristo, crucificado, no carisma das Filhas de Santana, doação materna, espírito de família. Que bonito, né? E se formos perceber, né, uma cena simples, né? Mas que muito lhe falou no coração, né? Isso é Deus realmente que vai conduzindo, né, e se utilizando daquilo que acontece para nos chamar, né? Com certeza.
Bom, nosso programa de hoje, nós estamos aqui com a irmã Rosilene Trindade, que faz parte da Congregação das Filhas de Santana, contando um pouquinho da sua história vocacional. E vamos fazer mais uma pausa para o nosso apoio cultural e a gente volta já já. E estamos de volta aqui na nossa TV Nazaré com o nosso programa Vida Consagrada, conversando um pouquinho com a irmã Rosilene Trindade, que faz parte da Congregação das Filhas de Santana, atualmente trabalha aqui no Colégio Gentil. E a gente falava, irmã, no bloco anterior, né, desse processo, né, que aconteceu na sua vida, né, de decidir-se por uma vocação, né, os sinais de Deus, né, que Deus foi se utilizando para lhe atrair, para lhe dizer qual era, né, aquela oferta de vida que a senhora queria fazer, né, que lhe conferisse sentido, né, para a sua existência. E aí eu agora lhe pergunto, né, como foi então, depois já tendo entrado no convento, quais foram ali os passos, né, formativos que a senhora foi caminhando e também, né, a experiência da primeira profissão religiosa. Conta pra gente. Pronto. Tudo começou e se desenrolou em Manaus mesmo, no Amazonas, o tempo do postulatado. Voltei a fazer o juniorato lá, mas antes fiz o noviciado em Fortaleza, que é aqui no Brasil nós temos as várias províncias, então cada província ficando responsável por uma etapa da formação. E no ano que nós entramos, em 2000 até 2003, nós fizemos o noviciado, o postulantado, tudo em Fortaleza, no Ceará, onde é o maior, hoje continua sendo a nossa principal local de formação do noviciado. E depois do juniorato eu voltei para Manaus, né, para fazer, e ficando o juniorato lá, retornei depois para Fortaleza. Então eu passei muito tempo da minha vida no Nordeste e Norte, né? Nordeste e Norte. E depois com algumas experiências no Pernambuco, em Belo Horizonte, Minas Gerais, fazendo algumas experiências de estudos também. Depois fiz várias experiências em escola, campo educacional, que foi a maior parte da minha missão até hoje, na educação. Mas depois fiz várias experiências no Ceará, no interior do Ceará, em pequenas comunidades, em paróquias inseridas, mesclando com as atividades de colégio e paróquia, comunidade, atendimento, e estudando, né? Estudando a formação humana, estudando psicologia, estudando também administração, gestão, e contribuindo com esses conhecimentos na missão também, né? Nas paróquias, nos grupos. Fiz várias experiências nesse campo aí também. E também, no tempo da formação, tanto no Ceará como no Norte, um pouco de experiência na questão da saúde, enfermagem, que a gente também tentou abarcar um pouco essa experiência. E se utilizando da psicologia, se utilizando do desenvolvimento humano para desenvolver esse cuidado, né, do ser humano como um todo, integral. E eu acredito que um pouco transitei nessa Entendi. Bom, missão. Eu pergunto também, aproveito para perguntar para a senhora, né, a senhora falava dessas várias experiências de formação, né, eu queria perguntar sobre a congregação, né? Então tem essas frentes de missão também, escola, hospitais, Santa Casa, em outros lugares de hospitais, onde nós estamos inseridas, em Recife, em Pernambuco, comunidades que trabalham em hospitais, Santa Casa, como em Sobral, por exemplo, na Santa Casa. Aqui mesmo em Belém, né, nós trabalhamos muito em casas de saúde, e hoje nós estamos mais aqui no Norte, dentro das comunidades de escolar, né, da área escolar, e também com algumas comunidades de inserção, né, em paróquias, aqui no Norte, né?
lá em Manaus, por exemplo, com creches, com medicina alternativa ou de vida verde, como a gente costuma chamar hoje. Resumindo, eu gosto também de dizer que onde tem uma necessidade de uma mãe, pode estar uma filha de Santana. Doação materna, presença de espírito de família, vivendo o cotidiano com as pessoas no dia a dia. Então, é um leque bem grande de missão. E as missões adjacentes também, né? A gente tem aí as missões na África, em outros lugares, que as irmãs também vão. Mas hoje a gente tem se voltado mais para o norte, tanto no Amazonas, que também é uma área de missão lá. Eu recordo, inclusive, quando saí do noviciado, eu vou me inscrever para ir para a missão na África, né? E a irmã responsável na época do Amazonas, eu falava, olha, eu vou me inscrever para ir para a missão na África. Eu disse, olha só, a África, será que não é no Amazonas? Estamos precisando de mais irmãs no Amazonas. E aquilo me fez pensar, eu fui rezar, isso é a minha missão, então vamos deixar a África e eu vou para... A minha África vai ser o Amazonas. Então, voltei e fiquei 5 anos lá, né, na missão, lá naquelas terras queridas. Olha só, voltou para a própria terra. Voltei para a própria terra, aí, convencida por essa frase da irmã, será que a sua África não é no Amazonas? Estamos precisando de mais irmãs lá. E eu falei, então, olha só, vou voltar. E como é que foi para a senhora também a experiência da profissão religiosa? Né? Porque para nós, né, sacerdotes, diáconos, né, a ordenação, né, marca um momento muito importante da nossa vida, né? E para as religiosas a profissão. Né? Como foi para a senhora, né, essa experiência depois de uma trajetória formativa, né, olhando para trás naquele período, né, vocacional, os primeiros passos, a família, né, chegar naquele dia da profissão religiosa, como é que foi? Quando saí de casa, eu dizia assim, hoje é o dia X, é o dia principal, hoje é o dia que eu sou totalmente de Deus. Mas o marco, depois que nós fizemos a primeira formação e fizemos a 26 de julho de 2003, é dia de Santana. E de lá para cá, eu também sinto como uma confirmação, isso é data para mim. Tudo meu é em torno de Santana, do dia de Santana, no Instituto, na congregação. Para mim, mais uma confirmação que é filha de Santana. Porque eu tinha andado maristas, salesianos, tinha os franciscanos. E quando saiu a aprovação, né, a liberação de fazermos os votos, ia ser no dia de Santana, 26 de julho. E eu senti e vivi aquilo como uma confirmação de Deus, que é aqui, que tinha tantas possibilidades, mas Deus me quer aqui, nessa família, com esse carisma, na igreja, ser filha de Santana. E isso foi se confirmando, né? Nós íamos fazer os votos perpétuos em fevereiro. E como eu tinha saído de Manaus vindo para outra província, eu saí de uma província para outra, então eu ia meio que perder o período, né? E eu fiquei preocupada com isso, né? Já tinha feito os primeiros votos no dia de Santana, ia fazer os votos perpétuos, e eu falei assim, mas que ia ser em fevereiro. Por causa dessa transferência, né, de local, acabou se transferindo para julho e voltou para o dia de Santana, 26 de julho. Olha só. E aí eu falei assim, não, é isso. Mais uma confirmação. Mais uma confirmação. Então, tudo meu dentro desse período, e para mim é uma confirmação muito positiva, porque eu ficava, às vezes, rezava, dizendo assim, meu Deus, tinha tantas possibilidades e por que essa, né? E eu via nessas confirmações dessas datas, às vezes atrasando, às vezes adiando, às vezes antecipando, e quando eu me percebia, estava no dia 26 de julho. Então, para mim, é uma confirmação muito grandiosa da presença de Deus na minha vida e da presença de Santana na minha história, né? No noviciado, o juniorato, todo o juniorato foi dentro desse período, dessa fase, também no mês de julho.
E quando nós fomos fazer os votos perpétuos, voltou-se para essa data, que ia ser para fevereiro, e eu falei assim, não, então tá. E é por isso que eu celebro com muita alegria, em 2025, 15 anos dos votos perpétuos, já me preparando, né, para os próximos, para os 25 anos de vida consagrada, que eu já dei o pontapé inicial de celebrar. Cada ano fazer um momento significativo, ou de retiro, ou de missão, ou de estudo. Cada ano celebrar algo significativo em vista dos 25 anos de vida religiosa, que é algo que eu mesmo senti inspiração no coração de fazer. Cada ano fazer um momento de retiro ou um estudo nessa área da espiritualidade, preparando-me para a vivência desse grandioso dia, porque é uma experiência que não dá para ser contada, tem que ser vivida. Por isso eu acho que Deus colocou no meu coração de celebrar esses próximos anos já em vista dos 25. Eu sou muito grata a Deus por isso, por me fazer brotar no coração essas inspirações. Eu acredito muito nisso. Certamente é Ele que inspira, né? Tudo aquilo que é bom, né? Tem uma oração coleta, né, do Missal, que, né, Deus que inspira tudo que é bom no coração do homem, né? No coração do ser humano. E, irmã, bom, teria outras coisas que eu queria perguntar para a senhora, mas já estamos chegando quase no finalzinho do nosso programa. E tem uma pergunta que eu sempre faço para quem, né, senta aí nessa poltrona para falar um pouquinho da vida, né? Nesses quase 25 anos, né, caminhando, né, os 15 anos de votos perpétuos, 25 anos de vida consagrada, vida religiosa, né, pergunto, né, valeu a pena deixar tudo para fazer a vontade de Deus? Vou brincar dizendo assim, não vale só a pena, vale o frango todo, né, a galinha inteira, né? Eu faria tudo de novo, né, agora com um pouco mais de sabedoria, mas só é capaz de viver essa sabedoria se viver, né? Então não dá para dizer que faria alguma coisa diferente se nós soubéssemos a história desde o início, né? Vale muito a pena, valeu super a pena, e digo para você, nessa vivência, desde que saí de casa, 27 anos, quase 30 anos, contando com todos os indas e vindas, né, lá desde o tempo eu chamo de suspirantado, né, porque você ainda está aí suspirando, aquela coisa, e eu digo que, sabe, a graça de Deus nos conduz a vivência de uma doação e de sentir-se amada por Deus. E eu faria tudo de novo, né? Faria tudo de novo, de me deixar conduzir e ter vivido todas essas experiências boas, bonitas, de aprendizado, de se sentir instrumento de Deus, pertencente a Ele. E eu costumo, sabe, não tem uma rotina, todos os dias é um dia, eu faço todos os dias as mesmas coisas, mas tem algo de diferente todos os dias, não se repete, nenhum dia se repete. E isso é bom. Que bom. Bom, irmã, eu quero agradecer, né, a sua presença aqui no nosso programa de hoje, nosso carinho, nossa gratidão, né, a senhora, também a toda a congregação das Filhas de Santana, né, por essa presença, esse carisma, né, tão vivo e atuante aqui em nossa arquidiocese, né, tantas famílias, tantas pessoas, né, que, né, são alcançadas pela missão, pela vida de vocês, né, eu já ouvi, né, gente assim, né, amigos meus disseram assim, não, eu tenho um carinho especial com as irmãs de Santana que estão presentes na minha vida desde que eu era pequeno, né, então isso é muito bonito, né, então que Deus abençoe a senhora, a sua vocação. E eu agora, para o pessoal de casa, né, queira encontrar a irmã, queira falar com, né, alguma irmã de Santana, como é que faz? Qual que é o processo? Aqui em Belém é muito fácil, né? Aqui no norte, aqui no Pará, nos colégios, tanto no Colégio Santa Rosa como no Colégio Gentil Bentecu, as irmãs estão todos os dias lá
é só nos chegar ao colégio ou nos ligar, né, para os nossos números também, que estão aí nas mídias, e os nossos números também, combinar, marcar um dia, temos grupos de encontros, jovens, com as crianças, com as famílias, a gente está sempre ali envolvidas, e só chegar até nós, né? Tem os nossos contatos, a gente pode também, é fácil de achar na internet, sim, sim. Ou simplesmente chegar até a nossa casa, né? A gente está lá sempre para acolher, para atender, e temos também hoje mais facilidade ainda, né, com as nossas redes sociais, da nossa pastoral vocacional a nível de província, onde nós temos as irmãs que estão aí intermediando essa conversa com os jovens e fazem chegar até nós em vários locais, ou aqui no norte, lá no Ceará, em todos os lugares, e elas sempre direcionam essas pessoas que têm nos procurado também pela internet, pelos e-mails, pelas redes sociais. Tem acontecido esse fenômeno também, né? Que bom. E a gente também tem em Natal, em Recife, nosso ramo contemplativo, né? Que foi lá que eu comecei a minha comemoração dos 25 anos, dos 15 anos, passando lá um período de retiro com as irmãs contemplativas, filhas de Santana, e os nossos irmãos, filhos de Santana, que nos ajudam na missão. A casa deles principal é em Fortaleza e em Natal, e nós, os filhos de Santana, espalhadas no Brasil, em outros lugares, Rio de Janeiro, na região mais no sul, e nós aqui mais no norte e nordeste, na nossa província aqui. Então é fácil de encontrar a gente, ou indo lá nos colégios, ou nos procurando nas redes sociais, na internet, fica bem fácil também. Tá ótimo, irmã. Estamos à disposição. E nós também, né? TV Nazaré de portas abertas sempre para todas vocês. Leve o nosso abraço e o carinho às outras irmãs e guardamos elas também aqui conosco, compartilhando um pouquinho da sua vida. Vai ser melhor, inclusive. Oh, imagina, que é isso. Irmã, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, que Deus nos abençoe. Santana nos proteja hoje e sempre. Amém, amém. E viva Maria de Nazaré, filha de Santana e São Joaquim. Exatamente, viva! E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Para você rever as nossas reportagens, basta você acessar o nosso canal no YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que Deus te abençoe e te guarde, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau!